A decretação de pandemia mundial pela proliferação do novo coronavírus, também denominado Covid-19, tem alertado a Organização Mundial da Saúde na busca de soluções em deter sua expansão. No Brasil, os números do Ministério da Saúde, nessa segunda quinzena de junho, são alarmantes, com dados de mais de 1.200.000 contaminados e com 55 mil óbitos. Os órgãos de saúde social que atuam no Brasil têm despertado grande preocupação para com algumas regiões mais afastadas e com difícil acesso a uma estrutura hospitalar de atendimento básico de saúde. E nessa edição do Projeto Extensão 48 iremos abordar o porquê da atenção a essas comunidades, uma visão do quadro de vulnerabilidade nessa população e algumas das ações que estão sendo realizadas. O médico infectologista Paulo Abate trabalhou na região norte com etnias presentes no estado do Pará entre 2007 e 2011 e na região sudeste entre 2015 e 2018, com etnias localizadas no Vale do Ribeira, estado de São Paulo. Ele relata a sua experiência no trato da saúde com essas comunidades e esclarece o porquê da atenção quanto ao novo coronavírus. Os povos indígenas apresentam maior vulnerabilidade para aquisição e progressão da doença Covid-19. Podemos dividir essa vulnerabilidade em 3 dimensões. A primeira delas diz respeito ao tempo e à intensidade de contato. Terras indígenas, agrupamentos, aldeamentos que vivem em regiões mais próximas da sociedade envolvente apresentam maior risco de aquisição da Covid-19. Uma segunda dimensão é a dimensão biológica. Povos indígenas reproduzem sua vida de forma mais harmônica com o meio ambiente, de modo que apresentam menos contato com doenças virais e doenças bacterianas comparativamente à população da sociedade envolvente. Dessa forma, quando entram em contato com novos vírus, têm uma maior chance de resposta imunológica exacerbada, o que pode conferir quadros infecciosos mais graves e com desfechos piores. Uma terceira dimensão, e talvez a mais importante delas, é a dimensão social. A restrição contínua que os povos indígenas têm sofrido para a reprodução dos seus modos de vida acarretam seguramente um maior risco de aquisição da Covid-19. Como podemos detalhar esta dimensão social? Na medida que temos povos indígenas que têm restrição dos seus espaços tradicionais, restrição das suas terras pela invasão de garimpo, grilagem, indústria madeireira, apresentam mudanças nos seus modos de vida, por exemplo, no que concerne à alimentação. Maior índice de desnutrição, maior índice de doenças metabólicas, devido à mudança conjuntural de base social, acarreta uma maior vulnerabilidade a esses povos para aquisição e progressão para doenças mais graves. Recentemente, o NEPO, Núcleo de Estudos de População da Unicamp, publicou uma matéria no jornal da Unicamp intitulada Povos Indígenas e Covid-19. A abordagem é para uma proposta que visa identificar municípios estratégicos para a instalação de estruturas de atendimento emergencial aos povos indígenas no enfrentamento à Covid-19. Nós desenvolvemos um trabalho sobre a vulnerabilidade dos povos indígenas ao Covid-19. Nós trabalhamos com algumas variáveis para fazer esse indicador de vulnerabilidade das terras indígenas ao Covid. Nós trabalhamos com a proporção de pessoas idosas na população indígena de cada terra indígena e considerando população idosa, aquela população que tem de 50 anos e mais. Além disso, a gente levou em consideração a média de moradores por domicílio, por conta do contágio dentro do domicílio, que muitas vezes ocorre. Nós trabalhamos com duas variáveis de saneamento, então uma que é a existência de banheiro em cada domicílio e a rede de água, se existe ou não nos domicílios. Na maior parte das vezes não existe. Trabalhamos com a proximidade ou não das terras indígenas a um município que tem UTI, né? Esse dado é disponível
tanto no Ministério da Saúde, mas também em alguns outros sistemas de informação, e trabalhamos com a situação legal das terras indígenas. Cada terra indígena está regularizada, está judicializada, tem a homologação ou não. Isso também é um dado público, todos esses dados são dados públicos. Atribuindo um peso para cada uma dessas variáveis, nós chegamos a um indicador de 0 a 1. Portanto, as terras indígenas que têm uma vulnerabilidade maior ao Covid-19 têm um indicador próximo a 1, que é uma vulnerabilidade alta. E as terras indígenas que têm vulnerabilidade mais baixas, o indicador fica próximo a 0. Esse trabalho desse indicador de vulnerabilidade ao Covid das terras indígenas, ele está disponível para ser descarregado em PDF no site do NEPO. Além disso, a gente desenvolveu um trabalho, se aquela terra indígena não está próxima a um município, a uma sede de município que tenha uma unidade de UTI, então, quais seriam e também ela está num estado, por exemplo, o estado do Amazonas, onde só tem UTI em Manaus, como a gente viu, que colapsou rapidamente. Então, em quais municípios deveriam ser instalados hospitais de campanha para atender essa população? Porque a gente fez o cálculo que não era possível os municípios com UTI darem conta. Dourados é um outro exemplo. É impossível numericamente, pelo número de população que existe, das terras indígenas, das terras e comunidades indígenas no sul do Mato Grosso do Sul, e só tem UTI em Dourados. Então é impossível, em termos numéricos, que Dourados dê conta de toda a população que reside nessa região. Então, nós fizemos um segundo trabalho mostrando aonde deveriam ser implantados unidades de campanha, hospitais de campanha ou unidades de atendimento ao Covid-19 para algumas populações indígenas que, obviamente, se localizavam em lugares que não ia ter atendimento suficiente, né? Então, é isso. Esse segundo trabalho também está disponível na nossa página do NEPO, e são 2 trabalhos que foram bastante importantes e estão sendo bastante importantes para que o Ministério da Saúde trabalhe mais com dados, com referências de vulnerabilidade, né? De ranking de vulnerabilidade. Esses trabalhos foram bastante divulgados e, sim, distribuídos para todas as entidades que atuam com saúde indígena, estão bastante acessíveis. E a Fiocruz também fez um outro trabalho que também está sendo bastante útil na questão do combate ao Covid-19 entre os povos indígenas. O Instituto de Geociências da Unicamp, IG, através do Departamento de Política Científica e Tecnológica, o DPCT, e o Laboratório de Tecnologia e Transformações Sociais, desenvolveu dentro do programa CAPA, Ciências e Arte dos Povos da Amazônia, uma cartilha de orientação às comunidades tradicionais. Eu queria contar um pouco sobre como surgiu a ideia das cartilhas informativas, né, especialmente para as comunidades tradicionais, e também sobre qual a importância desse tipo de iniciativa, né, de iniciativas, então, que partem da universidade pública nesse cenário de pandemia. Rapidamente, eu acho que é importante começar falando do programa CAPA, foi o programa Ciência e Arte Povos da Amazônia, que em janeiro e fevereiro desse ano possibilitou o encontro entre estudantes da Unicamp e estudantes da Universidade Federal do Pará. Essa cartilha, né, e essa iniciativa, ela surge, então, desse encontro possibilitado pelo CAPA. Então, após o CAPA, né, a gente manteve o contato, e quando a gente se viu nesse momento de pandemia, a gente começou a pensar em como a gente poderia estar propondo ações, estratégias, enfim, o que a gente poderia estar fazendo nesse momento. Então, com a coordenação da professora Leda, a gente focou nossos esforços na produção de cartilhas, né? Então, a primeira cartilha foi a cartilha Ribeirinha, específica para a cidade de Ponta de Pedras, na Ilha do Marajó, em que a gente buscou
traduzir um pouco, né, das medidas de prevenção, das orientações de prevenção em relação ao coronavírus para a realidade de Ponta de Pedras. Ou seja, de que forma as orientações gerais que estão sendo passadas conversam ou dialogam com a realidade de Ponta de Pedras no Pará. A partir então da primeira cartilha, a cartilha ribeirinha para a cidade de Ponta de Pedras, a gente também pensou que seria oportuno criar uma orientação, né, um guia para que qualquer pessoa, qualquer comunidade, qualquer liderança, enfim, qualquer associação pudesse fazer a sua própria cartilha. Ou seja, quais seriam os passos, quais seriam os questionamentos que essas diversas realidades do Brasil poderiam estar se questionando para estar colocando informações específicas para melhor conter o vírus, né? Para melhor traduzir as medidas de prevenção para cada realidade. Então, a gente tem hoje uma biblioteca com todos esses materiais. Além da cartilha específica para Ponta de Pedras, a gente levantou outras cartilhas que já estão sendo produzidas tanto por outras universidades, também por outros movimentos sociais. Então, nessa biblioteca você encontra todos esses materiais, assim como essa orientação para você fazer a sua própria cartilha. Por fim, eu acho que essa é uma iniciativa que ressalta ainda o papel social, né, a função social das universidades públicas. Então, no momento que a gente se vê dentro de uma instituição pública, né, como a Unicamp ou como os estudantes da Universidade Federal do Pará, é um papel nosso, né, de estar produzindo esse tipo de iniciativa para esse cenário tão complexo e tão preocupante que atinge o Brasil e principalmente atinge essas diversas realidades. Foi nesse contexto entre o vírus, o coronavírus e os povos tradicionais da Amazônia que surgiu a ideia de fazer a cartilha ribeirinha. Bom, nossa primeira influência foi a cartilha que a UFPA, junto com os alunos indígenas, fizeram. Depois a gente sentou e conversou com a professora Leda e pensou quais seriam as possibilidades. Então fizemos uma intensa equipe de trabalho que envolveu alunos da UFPA que foram e que não foram para a Unicamp, aluno de engenharia, aluno de cinema, de arte, os amigos que eu fiz na Unicamp, e a gente foi trabalhando isso. Bom, a cartilha foi bem recebida, circulou bastante, recebemos bastante retorno. A divulgação se deu através das redes sociais, diretamente pelo WhatsApp e pelo Facebook. A repercussão foi tão grande que o reitor da UFPA fez uma nota falando sobre. Vários professores da minha faculdade mandaram mensagem, muita gente soube, e a gente depois soube que em outras cidades do interior do Pará também fizeram cartilhas entre os quilombolas e outros povos ribeirinhos.